Agora você me diz quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos. Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Eu sou aceito de estar aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam de entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara, para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem vários outros, eu vou terminar. Pode falar olhando para a gente, não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estou podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta já com mais Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Eu estou encerrando o bloco, gente. Ele acabou de dizer... Inovação que conecta. Bradesco. Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender, as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, tem que entender o mundo, ele vai ter que sair para fora do portão, ele vai ter que pegar o ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito, ele vai ter que conviver com os motoboys, ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então, não é que ele está o Racionais ou o Cupom, não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara achar que o mundo também, o Racionais resumiu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing. Né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não goste. Né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser. Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos, quando não fui candidato a nada.
porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa, não, o cara está na sua mão, você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa, o senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade de botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando e segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema. Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, então eu vou ter... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Candidato, o seu plano para o transporte público e enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia, para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões, seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí, na Globo News, o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín, em outras cidades que têm uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. É o elevador que é puxado na horizontal, para você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros não. Isso não é uma situação de mobilidade para uma cidade que tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também e de teleférico, ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase e essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um paço municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar com prazo de 30 anos. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. O que significa isso, a ausência de Estado? O governo não investe em vocês. E eu vou fazer isso para quê? Para vocês terem um transporte digno, para vocês nem pagarem o transporte. Vai ser através de PPP, parceria público-privada. E essa parceria público-privada, quem vai pagar são as pessoas que usam fora as que moram. Então, você vai ter um acesso gratuito nisso. Nós vamos testar, a comunidade vai aprovar. No plano de governo tem a comunidade forte. Nós vamos desfavelizar São Paulo a partir dessas primeiras favelas.
E aí vocês vão ver o porquê que é abençoar. Porque a Não esquerda... entendi como que desfaveliza com o teleférico. Não é com o teleférico, é fazendo liberação fundiária, você ter escritura, logradouro público, você parar de descer lá na porta da comunidade e você pegar suas correspondências. É assim que você vive hoje. Lá na Zona Leste, Vila União. Por que não tem energia? Porque não tem meio-fio. Por que uma prefeitura não resolve um negócio desse? É tão simples.